Olá, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Mais precisamente, o primeiro capítulo, o primeiro item, deste capítulo, que é o poder da fé. E diz assim: Quando Jesus veio ao encontro do povo, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tem piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu ao pai do menino, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando sofrerei com vocês? Traz o menino até aqui. E Jesus, repreendendo o espírito mau que o acompanhava, fez com que este se afastasse, curando-o no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus respondeu: É por causa da pouca fé que possuem. Pois eu digo em verdade que se tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a essa montanha: transporta-se daqui para lá, e ela se transportaria, e nada seria impossível a vocês. Mateus capítulo 17, itens de 14 a 19. Então Jesus vem trazer para nós o esclarecimento sobre o poder que a fé tem, né? E primeiramente, todo mundo sabe, né, que a confiança que os homens têm em si mesmos faz com que eles consigam operar grandes coisas que não conseguiriam se eles não confiassem em si próprios. Se isso acontece material, imagine espiritualmente. Nós já vimos falar de alguns casos onde o homem fez coisas absurdas que ninguém compreende, mas que estão ligadas a essa confiança em si, como a mãe que impediu que um portão de quase 1 tonelada caísse em cima da filha, e ela com os próprios braços impediu que isso acontecesse, ou o rapaz que mergulhou dentro de uma vala onde um helicóptero estava caindo e o piloto estava se afogando, levantou um dos lados do helicóptero e tirou o rosto do piloto da água até que outras pessoas chegassem, soltassem o cinto e tirassem este homem de lá. Humanamente impossível. Toneladas. E o rapaz conseguiu levantar aquilo no braço. Se ele não tivesse fé, se ele não tivesse confiança em si mesmo, se ele não acreditasse nele, aquilo jamais aconteceria. Isso falando de casos bem extremos. Nós podemos colocar aí qualquer tipo de objetivo traçado materialmente. A pessoa que acredita e confia em si, ela chega, ela consegue, ela alcança, ela vence qualquer dificuldade. Só que os ensinamentos de Jesus, eles são morais, eles trazem sempre algo espiritual. Então é necessário que a gente entenda e compreenda isso não de uma forma material. Por mais que o mestre traga isso num contexto material, a gente tem que sempre buscar o lado moral, espiritual dos seus ensinamentos. Então, Jesus usa um exemplo muito forte, que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia dizer para uma montanha: sai daqui e vai para lá, que ela iria. A gente conseguiria mover essa montanha. Mas será que o mestre está falando de montanhas, de morros? Não. O mestre está falando de montanhas espirituais, de sentimentos no nosso coração e de dificuldades, de coisas que acontecem em nossas vidas. Então, quais são as montanhas que a fé pode transportar, que a fé pode mover? A gente consegue pensar nas montanhas das resistências, da resistência das pessoas, da má vontade dos homens, né? Muitos de nós sabemos o que é melhor, o que é bom, o que é correto, mas muitas das pessoas ainda preferem, guiadas por sentimentos inferiores, seguir caminhos diferentes, caminhos não muito honestos e tudo mais. Com a força do nosso exemplo, vivendo uma vida dentro dos conhecimentos, da fé que a gente tem, a gente trabalha numa linha que a gente busca ser o melhor possível, que faça mais bem do que mal para os outros, que seja o melhor para nós e para os seres à nossa volta. E com o tempo, com o nosso exemplo, com a nossa resistência ao mal, com o nosso interesse em continuar no bem, por mais que a gente tenha as nossas quedas, as pessoas vão observando
agem de forma diferente e vão mudando o seu ponto de vista com relação àquilo que a gente vive, como a gente vive. Então antes a gente era tido como covarde, antes a gente era tido como trouxa, antes a gente era tido como uma pessoa fácil de ser explorada, e agora a gente passa a ser uma pessoa mais interessante. As pessoas conseguem ver em nós uma força diante das situações, das dificuldades que antes elas não viam. E a partir daí, essa resistência, essa má vontade que existia com relação a nós, ela vai deixando de existir. Então a fé ela vai derrubando isso nos homens. E isso, seja qual for a fé, desde que ela seja genuína, que ela seja verdadeira. Porque ela vai conferindo a você qualidades que são qualidades que vão mostrar para as pessoas o quão vale a pena você andar de forma como Jesus nos ensina, dentro dos bons caminhos, dentro da transformação dos sentimentos, dentro da renovação do nosso modo de pensar, das posturas que a gente tinha antigamente, hoje não tem mais. Então isso a gente vai começando a mudar o meio à nossa volta. A fé da gente, que faz a gente viver daquela forma, transforma aquilo que está à nossa volta também. Preconceitos, injustiças, egoísmo, orgulho, o fanatismo, a cegueira que o fanatismo traz e diversas outras coisas são montanhas que através da fé a gente pode mudar do nosso coração. Se você parar para pensar, você no início tinha lá um comportamento extremamente orgulhoso, onde aquele mal que foi te feito, você jamais ia perdoar, você jamais ia esquecer, e aquilo era inadmissível, aquilo não merecia o teu perdão. Só que quando você conheceu a importância do perdão para a liberdade do teu espírito, principalmente no futuro, você decidiu viver isso. E você foi conseguindo aos poucos, buscando cada vez mais conhecimento e entendimento do porquê as coisas acontecem, do que o nosso passado em outras existências tem a ver com as coisas que nos acontecem hoje, a necessidade disso para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Aí você vai vendo que o perdão é não só útil, mas fundamental para a tua felicidade no futuro. E quando você acreditou nisso, você decidiu colocar isso na sua vida. E a partir desse momento, você começou a buscar os meios de equilíbrio e de transformar esse sentimento de orgulho tão grande que te fez criar esse ódio, esse ressentimento tão grandioso. E a partir daí, você vendo a necessidade, o quão é fundamental para a sua felicidade deixar de ter esse sentimento, você começou a trabalhar ele. E aí você com o tempo vê que consegue alcançar o perdão, a liberdade do teu espírito para algo tão importante, tão fundamental. O que é a fé? A fé é crer, é acreditar sem ter dúvida. Para isso a gente precisa conhecer muito bem. Lembra que Jesus diz? Busca e achareis. A gente precisa conhecer e conhecer muito bem, muito bem. Alcançar o entendimento, a compreensão daquilo que a gente conhece, para então acreditar sem duvidar. Isso é ter fé, é possuir essa fé. Essa fé, essa certeza que te dá uma confiança absurda naquilo que você faz, que te faz seguir por um caminho sem duvidar que este caminho vai te levar onde você quer chegar, sacrificando o que seja necessário para alcançar, para chegar naquilo que você determinou para a sua vida. Então nós sabemos, nós somos espíritas, acreditamos que tudo que a gente faz hoje é para a nossa felicidade futura. Porque as nossas próprias dores e dificuldades de hoje são fruto do nosso passado. Então, para que a gente limpe todo o mal que a gente fez em outras existências e não precise mais passar por esses sofrimentos e dores, tá num mundo onde a maldade ainda é tão grande, a gente precisa semear para o bem lá no futuro. Então a gente passa a nossa vida construindo o nosso futuro. E a nossa certeza nesse futuro de paz, de amor, de equilíbrio, de renovação, com todos os nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos, que faz com que a gente busque uma vida como Jesus nos ensinou. Lutando contra o ódio, contra o rancor, contra o ressentimento, contra o desejo de vingança, perdoando sempre,
amando os nossos inimigos, fazendo o bem para aqueles que nos perseguem, amando aos outros como a nós mesmos, fazendo ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós, e assim nós vamos levando as nossas vidas. E essa fé, quando é verdadeira, ela te concede uma perseverança muito grande. Você nunca desiste de seguir em frente, você nunca desiste de buscar o melhor, você nunca desiste de fazer o bem, você nunca desiste de lutar por estes comportamentos que te trazem equilíbrio. Da mesma forma, você desenvolve a energia para superar qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer montanha que se coloque na sua frente. Você tem energia e desenvolve todos os recursos necessários para chegar onde você quer. Então, assim, a gente vai neste caminho, de acordo com as necessidades, desenvolvendo todos os bons sentimentos, todos os sentimentos necessários, paciência, tolerância, compreensão, para que a gente alcance o nosso fim, para que a gente chegue aonde a gente quer. Então a gente desenvolve resignação diante dos problemas e das dificuldades, a gente não se revolta, né? A gente, pelo contrário, a gente respira fundo, se apega em Deus, respira, adquire energia e segue em frente. Vamos embora, sem se revoltar. A gente entende que se acontece, acontece por um motivo. Então esse motivo está querendo ensinar pra gente alguma coisa. Então vamos aprender e vamos seguir em frente. A gente desenvolve um monte de virtudes neste caminho e vai se fortalecendo cada vez mais a se manter neste próprio caminho que a gente escolheu. Essa é a força do crer, essa é a força do acreditar, essa é a força da fé, uma força que te impulsiona, que te faz chegar aonde você deseja chegar, que te faz traçar na tua mente, no teu coração, uma meta e buscar essa meta até o fim. E é isso que a gente faz quando a gente conhece. A gente acreditando no que a gente conhece, a gente vive este conhecimento. Então tá aí a necessidade da gente se aprofundar muito nos ensinamentos de Jesus. Hoje nós temos aqui a doutrina espírita que traz para nós, como consolador prometido por Jesus, tudo que Jesus nos ensinou de forma clara, nítida, sem nenhum tipo de equívoco. E nos mostra por que aplicar aquilo que Jesus nos ensina. Para o orgulhoso, ainda é muito difícil você falar para ele que ele tem que esquecer o mal feito, que aquilo que aconteceu na vida dele foi necessário por um motivo, que essa causa não está aqui, está em outra existência. Ele acha que ele não é merecedor daquele mal e ele não admite isso. Ele acha que aquilo é uma injustiça muito grande, que ele não é uma pessoa que merece aquilo, porque ele não tem o conhecimento. Ele não alcançou o entendimento, a compreensão daquilo que Jesus ensina. Através do nosso exemplo, essa é mais uma montanha que a gente pode remover. Através da nossa resignação diante das dificuldades, da nossa perseverança diante das dores, diante dos problemas, com a aplicação do conhecimento que a gente tem buscando a transformação pessoal, né? A mudança de hábitos, a mudança de pensamentos e etc., a gente pode trabalhar com esse nosso companheiro através do exemplo para que ele enxergue que é possível, que essas montanhas ele também pode remover do seu próprio coração. Nós contribuímos para que essa montanha seja removida do coração do nosso irmão através do nosso exemplo, e ele, pela sua própria busca, pela sua própria vontade, pela sua própria perseverança em transformar-se, removerá essa montanha também do seu coração. Então a fé, quando ela é forte, ela traz perseverança, ela traz energia, né? Ela traz para você confiança para seguir em frente, para alcançar os seus objetivos. Só que quando a fé é vacilante, o que ela faz? Ela nem acredita, como diz o Evangelho, na possibilidade de vitória. Então ela não luta. A pessoa que não tem fé, ela não acredita que ela vai conseguir. Isso em várias áreas da vida. Então ela nem luta. Ela já desiste antes mesmo de tentar. Isso gera para nós uma problemática muito grande que a gente enfrenta hoje na nossa vida. Existem muitas pessoas que desacreditam de si próprias. E quem não acredita em si mesmo vai ter muita dificuldade de acreditar em Deus, em Jesus, nos bons espíritos, no que é bom e tudo mais.
Então nós vemos um número grande de pessoas que, desacreditando de si próprias, abrem portas enormes para que os inimigos espirituais tomem conta, semeiem ideias e as convençam que elas são incapazes de chegar a algum lugar ou de conseguir alguma coisa, principalmente no campo espiritual. Então nós vemos muitas pessoas que não têm depressão, mas manifestam comportamentos depressivos. Por quê? Porque abraçaram uma ideia que foi colocada dentro da sua cabeça e adotaram isso como verdade. Então são pessoas que não acreditam em si próprias, são pessoas que se inferiorizam, são pessoas que se colocam como um nada e não reconhecem o imenso valor que possuem. São pessoas que se apegam e dedicam aos outros a responsabilidade de transformar a sua condição, o jeito que elas estão hoje. Então, se você tem esse tipo de ideia, de pensamento, principalmente pensamentos suicidas, pensamentos destrutivos, entenda o seguinte: você precisa buscar conhecimento, esclarecer-se, para a partir do momento que você se esclarecer e entender o que acontece, por que acontece, como acontece, qual a necessidade disso acontecer, você vai descobrir também como você deve reagir e agir em todas essas situações. E a partir daí, você conhecendo como funciona, você acreditando no conhecimento que você conquistou, você desenvolve a força para agir como Jesus te ensina, para agir como Jesus te sugere nas situações, em várias das situações do dia a dia, da vida. Então, você não vai aplicar o ensinamento do Cristo se você não acreditar nele, se aquilo não fizer sentido para você. Então é preciso que você estude bastante, até que você compreenda, alcance o entendimento daquilo, faça sentido para você, para que você acredite. Porque a fé é você crer sem dúvida, é você acreditar sem dúvida. E a partir do momento que você acreditar sem dúvida, você vai descobrir a imensa força que o teu espírito possui de dar a volta por cima, de reverter estas situações. Nosso espírito possui tanta força, mas tanta força, mas tanta força, que Jesus diz aqui: se vocês não conseguiram, lá no final ele fala, é porque vocês não tiveram fé. Então ele está falando para os apóstolos e falando para nós que nós conseguimos. Se nós conseguimos ajudar que um espírito que atormenta uma outra pessoa deixe de atormentá-lo, mesmo que seja momentaneamente, quem não dirá a nossa própria vida? Quem não dirá um espírito que atormenta a nossa própria vida? Que semeia suicídio na nossa cabeça, que semeia depreciação, inferiorização na nossa cabeça, desânimo. Quem diria isso? Nós somos os senhores de nós mesmos. E se nós conseguimos exorcizar os espíritos, expulsar os demônios de outras pessoas, nós expulsamos de nós também, com muito mais força, com muito mais determinação. Basta com que nós tenhamos confiança na nossa condição e confiança na espiritualidade, em Jesus, em Deus nosso Pai. Para isso a gente tem que buscar, a gente tem que conhecer. Conhecer é o primeiro passo da fé. Porque a partir do momento que você conhecer e compreender, alcançar o entendimento daquilo, você não duvida mais. Então você aplica aquilo na sua vida, no seu dia a dia. E aí você vai entender a necessidade de colocar o perdão na sua vida, acima do orgulho, sacrificando todo e qualquer tipo de sentimento de paixão orgulhosa que possa querer te impedir de perdoar. Você vai buscar reconciliação com as pessoas, mesmo que isso não signifique voltar a falar com elas ou estar próximo delas novamente. Mas no seu coração, você vai buscar pagar todo o mal que vier na sua direção com o bem. Você vai buscar não julgar, porque você não gostaria de ser julgado. E você sabe que pode ser julgado. Você ainda é uma criatura com inferioridade no coração, que ainda erra. Você vai buscar de todo o teu coração amar o teu semelhante como a si mesmo, fazendo a ele tudo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. E vivendo a sua vida desta forma, você vai alcançar uma força incrível, uma resignação incrível, uma perseverança incrível para suportar qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer angústia, qualquer doença, qualquer perda, tudo que se colocar no seu caminho. Hoje nós temos a doutrina espírita que nos explica tudo. Então, existem alguns momentos onde as pessoas se surpreendem,
Porque os espíritas sentem menos a morte, por exemplo. Mas não é que nós sentimos menos a morte. Nós sentimos o momento da morte, a dor, a tristeza. Mas a gente tem uma capacidade de reação maior porque nós sabemos que o corpo físico do nosso ente querido morreu, mas o seu espírito não. E nós vamos nos encontrar novamente. Nós temos essa certeza. E com essa certeza no nosso coração, a gente não tem por que sofrer mais do que o necessário. A nossa dor, a nossa saudade, o impacto da perda, ele tem aquele tempo normal no coração da gente, mas não é algo que vai nos perturbar, que vai trazer histeria, que vai trazer culpa, ressentimento, remorso, porque nós já fizemos o possível para reconciliar, para amar, enquanto estávamos juntos. Porque é o que a gente aprendeu e é o que a gente tem que buscar viver. A gente sofre muito no momento da morte por culpa, por remorso, por arrependimento. Então por que a gente vai permitir que coisas existam no nosso coração e que tragam para nós esse tipo de tormenta no momento da passagem de algum ente querido nosso? Façamos o nosso melhor para amar aqueles que estão no nosso lado, que estão próximos do nosso coração, enquanto a gente está próximo dessas pessoas. Peça perdão, se desculpe enquanto você tem tempo. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí já é um problema dela, não é mais seu. Tenha a tua consciência e o teu coração limpos, tranquilos com relação às suas atitudes. Busque o bem nas suas ações, você vai estar sempre bem amparado. A doutrina espírita nos ensina, assim como Jesus nos fortalece aqui neste conhecimento, que a fé tem um poder muito grande ainda numa coisa chamada magnetismo, que é transferir a sua energia para outra criatura para fazer o bem a ela, como a cura, como o benzimento, por exemplo. A benzedeira, sem saber de nada de espiritismo, quando ela pega o raminho dela e faz uma oração, ela está colocando na energia dela, ela sabe que ela pode ajudar aquela criança. Ela está colocando na energia dela a energia dos espíritos que estão ali querendo ajudar, e através da oração ela se coloca como um mecanismo, um intermediário, e transmite essa energia da espiritualidade junto com a energia dela que vai beneficiar a criança. No exemplo de Jesus, ele diz que os apóstolos poderiam repreender esse demônio se eles tivessem fé, esse espírito, se eles tivessem fé. Então eles têm que saber como, que é possível, que eles podem, e ter o desejo sincero, porque a espiritualidade vem através dele e, como acontece na casa espírita, consegue auxiliar esses irmãos que estão perdidos. Da mesma forma, você quando abraça, quando ora por um ente querido seu, acreditando que a sua energia pode ampará-lo, pode ajudá-lo, com fervor você pode ajudar essa criatura, mudar o íntimo dela, trazer ânimo quando existe desânimo ao seu coração. A gente não aprende, não participa das vibrações? A gente emana nossas orações junto com a nossa energia, a espiritualidade coleta isso e usa para ajudar as pessoas, para ajudar aqueles que necessitam. Então existe uma função que a gente possui como irmãos neste mundo, que é o de amparar energeticamente também uns aos outros. Quando a palestra toca o coração, é porque aquele conhecimento que nós adquirimos nos estudos, junto com o nosso desejo que esse conhecimento faça bem para vocês, faz com que a nossa palavra saia carregada de magnetismo, de energia, e essa energia toca. É por isso que a gente sente em alguns momentos da palestra. Sente no coração, porque isso toca a gente, essa energia vai impregnada disso. Então a gente procura sempre encher de sentimento daquilo com que a gente acredita, que a gente vive, as palestras, as predições que a gente traz. E é isso que faz com que toque o nosso coração, é isso que faz com que um conselho seja melhor ouvido. Quando a gente faz isso com amor, com desejo que aquilo faça bem para aquela pessoa. Então existe uma ação, um poder da fé que age sobre a energia, sobre o magnetismo. E a partir daí a gente pode ajudar nos processos de desobsessão, nos processos de cura, nos processos de harmonização geral. A gente pode ajudar a animar, a trazer o ânimo a uma pessoa que estava desanimada, pensando em suicídio, com comportamentos depressivos ou a própria depressão. A gente injeta energia nessas criaturas. Então não percam jamais a oportunidade de, pela fé, orar, vibrar na direção daqueles que vocês amam, abraçar com carinho, com energia.
Porque assim como acontece no passe, na casa espírita, a gente tem a condição de dar à nossa energia uma condição de ajudar, de amparar e até curar quando a gente acredita nisso, acredita que pode. Então que Jesus abençoe muito as nossas reflexões e que a gente possa trabalhar por conhecer, para entender, alcançar a compreensão das coisas, fortalecer em nós a nossa fé, para que nada enfraqueça o modo como a gente decidiu viver a nossa vida para o bem. Que assim seja.